Boa noite, dona Andréa Moreno. Vou começar aqui. Andréa, estávamos aqui a conversar um bocadinho. Obrigada mais uma vez por teres aceitado aqui este convite da PWN para falares um bocadinho sobre compliance e como é que é a importância do compliance para o crescimento da empresa. Porque muitas das vezes nós pensamos que o compliance é só para as grandes empresas, mas não. Mesmo numa microempresa, numa startup, nós temos já que, no negócio que nós fazemos em casa, ou informal, temos já que ter aqui alguns princípios de compliance. Mas antes de entrarmos no tema, eu peço sempre aos nossos convidados para que falem um bocadinho de si, que se apresentem, e depois temos aqui cerca de 30, 40 minutos de explanação e reservamos sempre no final 10 a 20 minutos para perguntas e respostas. Portanto, Andréa, obrigada e esteja à vontade. Ok, muito obrigada a todos, muitíssimo obrigada pelo convite da associação, foi uma honra estar presente com vocês hoje, mesmo à distância, não é? Ou seja, a gente se acaba se sentindo um pouquinho mais próxima de Angola, país que eu venho trabalhando desde o ano 2002, assim, 2002, primeira vez que eu fui para Angola. Eu trabalho principalmente na área de prevenção dos delitos econômicos, investigação de fraudes, datiloscopia, documentoscopia, grafotecnia, detecção de mentiras, toda a parte de análise comportamental do indivíduo. Também sou investigadora de fraudes, sou examinadora de fraudes certificadas pela ACFE nos Estados Unidos. Aliás, eu sou a única que está certificada a nível de PALOP. Montei a PetroShore em 2015, começamos a trabalhar de verdade no ano 2018, quando começamos os primeiros congressos, que organizamos um congresso, o primeiro congresso de compliance em Angola fui eu que organizei. Logo, organizei também um sobre prevenção do delito econômico com a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal. E, a partir daí, trabalhando, não é? Ou seja, com instituições, montamos a PCBS Campus, que é uma plataforma de formação online, em sistema de EAD voltada para o mundo corporativo, que o que nós conseguimos fazer foi reduzir ao máximo o preço das formações, dando uma certificação internacional, né? Que eu acho que é importante poder trazer para as pessoas a formação. A questão da formação ela é fundamental para qualquer sociedade. Se você tem uma sociedade onde você não tem educação e não tem saúde, esquece lá que você não tem muito futuro enquanto sociedade, não é? Ou seja, essa é a base que nós temos que entender. E trabalhando com conformidade, sou membro do Corpo de Investigação Científico do Instituto Serra Wadune, na formação de oficiais da Polícia Nacional, no mestrado de Segurança Pública. Também colaboro com a Universidade Agostinho Neto na pós-graduação de Compliance e branqueamento de capitais. Então, muitas das pessoas hoje que estão dando formações de compliance e tal, tenho muito gosto que tenham seguido esse caminho, foram bons alunos meus. Que mais que eu posso dizer de mim? Pois passo 18 horas trabalhando por dia, estou cansada e quero me aposentar. E só para tirar aqui uma dúvida, a PetroShore está no Brasil, Angola e México, neste momento. E a Andréa coordena... Nós estamos no Brasil, Angola, México, Espanha e Dubai. Então, aí eu fico, pois, logicamente, coordenando, somos 150 pessoas, e entre professores, equipe técnica, engenheiros, nós temos uma equipe também, aí Estados Unidos, também esqueci de mencionar, temos também a equipe técnica toda nos Estados Unidos. Então, agora nós entramos nessa meio que fusão com a Russell Bedford, com o Instituto de Educação Russell Bedford Brasil, onde vamos começar brevemente já trabalhar mais o mercado nacional através da Russell Bedford. Sim, eles estão como representantes exclusivos nossos, também para outros mercados. Também temos a parte de desenvolvimento de softwares, especificamente no canal de denúncias,
que fazemos canal de denúncias gerido externamente, porque sabem que é uma necessidade imperiosa o canal de denúncias, aliás, é um dos pilares do compliance. Sim. E logo temos também a questão de investigação de fraudes, software para gestão de riscos, também para a gestão de riscos de compliance, obrigações de conformidade, etc. Ok, ótimo, ótimo, ótimo. Agora, então, já feita a apresentação, porque a Andrea tem aqui um currículo longo mesmo, mais de 25 anos de experiência e está de parabéns. Como diz que é a única especialista certificada nos PALOPs. Agora sim, acho que já convido então para entrarmos já no nosso tema, sobre como a importância do compliance para alavancar os negócios. Exato. Eu não vou fazer uma apresentação, porque eu acho que todas as apresentações que vocês já viram aí, que vocês têm acesso, todo mundo tem acesso a toda essa informação, hoje em dia já está bastante disponível, então não costumo fazer muita apresentação, mesmo porque acaba fazendo uma diapositiva, aí eu faço 50, aí eu só mostro uma e o pessoal fica frustrado porque não viu as outras 40. Então, então quem já viu... A ideia é mesmo uma conversa, os nossos membros também que estão aqui vão pondo questões, já levantam a mão, vão pondo questões ao longo da conversa, ser uma coisa aberta e aproveitar para tirar as dúvidas todas do compliance dentro das empresas. Perfeito. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o compliance, certo? Então, a primeira coisa, quando nós falamos de conformidade, quando nós falamos de compliance, o que é que nós estamos falando com isso? Ou seja, eu vejo por aí bastantes pessoas que estão trabalhando na área, que vão dar curso, vão dar palestras e tal, e começam a falar sobre compliance, e a primeira coisa que solta é: compliance é a tradução do verbo to comply. Não é? Veio do verbo to comply, que significa seguir as regras, estar em conformidade. Isso é como eu buscar no dicionário o que quer dizer uma mesa, não é? Ou seja, isso é uma definição de uma tradução, ou seja, a conformidade ela é muito mais do que isso. Nós não podemos ser simplistas quando nós estamos tratando de uma questão tão abrangente como pode ser o tema da conformidade, e é um pilar da empresa. Hoje, se nós falamos, todas as empresas, antes de chamar compliance, tinha outros nomes, tinha nome de controladoria, essas funções eram assumidas pelo departamento jurídico, etc, etc. Por quê? Porque a parte da conformidade, ela nasceu, ela é uma função criminológica. O compliance ele nasceu da criminologia, certo? Ou seja, quando nós falamos de criminologia, a gente não está falando de perseguição do delito, não. A gente está falando de criminalística, né? Que vai lá, levanta o corpo, vê se está, ver quantas facadas teve, ver qual é a impressão digital, não é nada disso. Quando nós falamos de criminologia, nós estamos falando de uma ciência que estuda o delito, o delinquente, a vítima e a sua envolvente social, certo? Então, quando nós falamos de delitos dentro de uma organização, tem que ter alguém dentro da organização para prevenir e tratar esses delitos. E isso é a função do compliance, certo? Ou seja, o compliance ele existe para evitar que a organização cometa delitos. Se não tivesse não tivesse essa função básica, obviamente, nós poderíamos, aí qualquer pessoa poderia fazer a função de cumprir regras, ou seja, não teria porquê. Outra coisa é quando nós estamos falando que esse incumprimento de regras derivam em morte, como no caso dos delitos contra o trabalhador, contra a segurança do trabalhador. Pode derivar em um homicídio, pode derivar numa intoxicação, pode derivar num crime contra o consumidor, pode derivar em práticas ilícitas dos crimes que antigamente a gente chamava dos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, não é? Pode derivar em delitos contra o Estado. Então, o que nós temos que... O compliance, ele nasce para a evitação desses delitos.
para colocar normas dentro da organização e que se sigam normas dentro da organização que façam com que evite a comissão desses delitos. E, no caso que esses delitos venham a ocorrer, porque nada é infalível, não é? No caso desses delitos virem a ocorrer, que se possa fazer aí o tratamento necessário. Então, nós, dentro do compliance, nós vamos colocar um sistema de prevenção. Olha, um brinde Angola, vou colocar aqui para vocês, ó. Por Angola, digo não à corrupção. Então, o que nós fazemos dentro da área de compliance é justamente tratar através de sistemas preventivos, certo? Que pode ser uma prevenção situacional do delito, que pode ser uma prevenção documental, podemos até fazer, não é? Para evitar que se materialize a fraude contra a organização e pela organização, porque as organizações elas também podem se comportar como organizações delitivas ou organizações criminosas. Então, nesse sentido, é para isso que existe compliance. Então, nós temos que aqui subdividir as águas e ver qual é a função da conformidade dentro da organização e como é que nós vamos trabalhar com essa conformidade para que ela não ingesse a organização, mas que faça a sua função, certo? Então, primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos falando de compliance é separar as águas, certo? Ou seja, quando você pode ter compliance legislativo, ou seja, compliance regulamentar na sua empresa, agora você pode ter dentro da sua empresa, não ter normas de compliance corporativo e ter problemas sérios de compliance corporativo. Certo? Por exemplo, eu posso estar dentro da minha organização, eu posso estar cumprindo com as questões referentes ao branqueamento de capitais, a prevenção do branqueamento de capitais, mas, ao mesmo tempo, permitir o nepotismo, permitir o assédio sexual, permitir o abuso de poder, não é? Que isso seria parte do compliance comportamental, o compliance corporativo. E não dar às pessoas a possibilidade de denúncia, não é? Então, aí a triste realidade das empresas é essa. Também, hoje, você tem, muitas empresas dizem que tem compliance, não é? Eu não acredito, eu só que nem São Tomé, só acredito vendo, principalmente quando a gente está ficando velho, a gente vai ficando assim, né? Quando fala, não, eu tenho sistema de compliance, tudo bem. Então, vamos ver aqui, vamos auditar o teu sistema de conformidade, vamos ver o que você realmente tem, porque se você só tem no papel, mesma coisa que não ter. E se você não tem todos os elementos que compõem um sistema de conformidade, quando eu falo sistema, não estou falando de um sistema informático, estou falando de um sistema documental estruturado. Quando nós falamos, olha, tem um sistema de conformidade, pois muito bem, olha, vamos fazer uma auditoria, vamos verificar o que é que você efetivamente tem. E nós passamos aí um checklist de averiguação através dos critérios da ISO 37301, que é a norma internacional para padrões de compliance, quem quiser anotar, para depois dar uma olhada, ISO 37301, tá? Que é o padrão internacional para sistemas de conformidade, para a gestão de sistemas de conformidade. Aliás, nós estamos tendo até agora um master que está decorrendo sobre sistema de gestão de conformidade com base na ISO 37301. Quando nós falamos que tem esse sistema, ele tem que nascer de algum lugar. Não é? Ou seja, ele tem que ser adaptável para a empresa. Uma problemática que nós temos também, quando falamos de conformidade, é o copy-paste, né? Ou seja, eu pego aqui só tenho nomes, tenho poucas, só tenho aqui, eu tenho poucas imagens, mas aqui eu pego o sistema de conformidade da senhora Heloísa,
copio para minha empresa e digo, olha, tem um sistema de conformidade. Aí, o sistema dela está copiado do Dinamen, que está copiado do Francisco de Brito, que está copiado da Débora Himmler, que está copiado da Helena Diogo. Então, infelizmente, acaba acontecendo isso e nós não temos sistemas de conformidade realmente implementados, porque é um copy-paste constante. E quando um erra, os outros acabam errando também. Então, a primeira consideração que nós deveríamos fazer sobre sistemas de conformidade nas organizações é conhecer o seu contexto. Não queiram nunca, seja a empresa que for, o tamanho que for, a indústria que for, com independência de todos esses fatores, é importante conhecer o contexto no qual a sua empresa está inserido. Então, você vai ter elementos internos de contexto, tá? Como pode ser a cultura organizacional, como pode ser a sua estrutura, quais são os seus valores, qual é a sua missão, quais são os seus compromissos sociais, qual é a sua estrutura de controles internos. Esse vai ser o teu contexto, certo? E a partir daí, você vai analisar também quais são aqueles fatores externos que vão influenciar na sua organização. Então, esses fatores externos, o que é que vão ser? Vão ser a conjuntura econômica, conjuntura política, conjuntura social, conjuntura cultural, quais são as geografias que você trabalha, quais são as obrigações de conformidade que você vai ter e quais são as partes interessadas que vão estar interessadas. Quando eu digo partes interessadas, são aquelas pessoas que estão interessadas no que é que você faz na tua organização. Tá? Então, conhecer o contexto, se você não conhece o contexto da tua organização e você não contextualiza, vale a redundância, né? Contextualizar. Mas se você não contextualiza isso para a sua organização, não adianta a gente querer colocar um sistema de conformidade, porque ele não vai ser adaptado à sua organização. Aí nós vamos entrar dentro dos outros critérios da ISO, não é? Ou seja, se eu falo, eu conheço a minha organização, se eu conheço a minha organização, eu sei qual é a minha missão, quais são os meus valores, quem são as minhas partes interessadas, eu posso começar a estabelecer um sistema documental. Tá? Eu vou poder começar a estabelecer um sistema documental onde eu vou ter uma política de conformidade, que não é filha única, tá? A política de conformidade é importante, mas nós podemos ter aí outras políticas associadas à política de conformidade. Ela pode ter outras irmãs, vamos chamar assim, não é? Vamos ter a política de compliance, onde eu vou definir qual é o objetivo do meu programa, quem é o responsável pelo meu programa, quem é o compliance officer, como é que as pessoas, o que é que se espera das pessoas, qual é a abrangência desse programa de conformidade. Porque aí nós encontramos outro problema também nas empresas, que é quando você tem um programa de conformidade, ele só vale da administração abaixo, né? Ou seja, para o conselho de administração, aquilo ali não vale. O que vem a ser um erro, não é? Ou seja, porque o compliance ele tem que ser completamente permeável pela organização e ele tem que partir de uma coisa que nós chamamos o tone of the top. Ou seja, o espírito, o tono de ética que ele é não imposto pela liderança, mas ele é vivido pela liderança. Quando nós... trabalhar. Obrigada. Senhora Laura? Sim, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigada. Peço desculpas, primeiro por interromper, não tinha dado conta, tirei o som sem eu perceber. Tranquila. E, pois, obrigada. Cheguei tarde, mas entretanto estou aqui. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Ok. Então, quando nós estamos falando do tone of the top, nós estamos falando de que necessitamos aí que se viva esse tom de liderança. Não é simplesmente dizer, pois olha, assinei aqui a política de compliance e vai ficar aí para o resto da vida. Não. Tem que estar envolvido com a liderança, tem que estar envolvida com essa cultura
ética que quer ser desenvolvida dentro da empresa, não é? A partir daí, nós estamos falando também critério pessoas, ou seja, se nós fizéssemos aí uma transposição para outras normas internacionais, nós poderíamos encontrar aí a FQM, que traz o critério direto pessoas, não é? Mas quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de quê? De responsabilidades. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade dentro do compliance, porque não é só compliance officer, quando a gente fala nas empresas, fala tem que ter um compliance officer, tudo bem, é um requisito da ISO. Se nomeia um compliance officer, inclusive a gente tem que colocar isso na política de compliance. Mas o que é o compliance officer? É o Superman? É a Mulher Maravilha? É o saco de batata? É o saco de pancada da empresa? Quem é o compliance officer? O compliance officer é a pessoa, esse guardião, que vai ser o guardião dessa prevenção de delitos, dessa verificação de riscos e desse acompanhamento. Ele vai ser mais bem um conselheiro também para a empresa. Qual o problema? Que o compliance officer ele vai precisar de 3 requisitos que não são dados. Aliás, eu colocaria até 4, né? Mas as pessoas que escrevem os livros, os grandes autores, que sabem bastante mais do que eu, colocam 3. Eu, por minha parte, eu coloco 4. Que é autonomia, independência, autoridade, não é? Autonomia para fazer o seu trabalho, independência para não pedir autorização e autoridade, não é? Ou seja, para poder fazer as suas funções. E eu colocaria, inclusive, aí um quarto requisito, que é reconhecimento, certo? Hoje em dia nós temos aqui um problema no compliance officer, que todas as empresas, a ISO exige um compliance officer, o Banco Nacional de Angola exige um compliance officer, a CMC exige um compliance officer, mas até agora compliance officer não é profissão, é função. Então, qualquer pessoa pode ser compliance officer. Eu posso pegar um motorista o dia de amanhã e botar ele de compliance officer. Posso pegar uma pessoa, a secretária, que não tem nenhum tipo de preparação e colocar de compliance officer. Porque não existe, primeiro, não existe estudos regulamentados, são estudos, já algumas universidades, quando você faz o curso de criminologia, já entra a criminologia corporativa, que é o que te prepara para ser compliance officer, tá? Porque, como eu falei desde o começo, são estudos que estão vinculados dentro da parte da criminologia das organizações, aplicada às organizações, então nós entramos aqui com a parte do compliance, mas ao não ser profissão, não tem proteção, não tem uma proteção jurídica, não tem uma proteção especial. Todos os compliance officers, infelizmente, que eu conheço, eles têm um contrato de trabalho igual que todo mundo. Não tem um contrato de trabalho especial, que se lhe garante não retaliação pelas suas ações. Aliás, eu conheço compliance officers que foram demitidos por suas opiniões. E não em Angola, fora de Angola também. Tá? Isso é um problema generalizado. Então, enquanto nós temos aqui essa função, essas responsabilidades organizacionais, e nós vamos jogando as coisas em cima da área do compliance, né? Ele vai jogando, a empresa vai jogando, aí tem que fazer levantamento das obrigações legais, que tecnicamente a gente chama de obrigações de compliance. Tem que levantar essas obrigações. Pois manda para o compliance, como se fosse fácil fazer isso, né? Logo temos a parte de, tem que fazer investigação interna. Investigação interna não deveria ser feita pelo compliance. Tem que se fazer aqui toda a parte da gestão do canal de denúncias, manda para o compliance. Tem que se fazer aqui as entrevistas, manda para o compliance. Tem que se fazer as recomendações, alterações documentais, manda para o compliance. E quando você vai ver no final do dia, certo? O compliance, ele está cheio de obrigações para fazer, peço desculpas, cara, com o WhatsApp aqui do computador aqui chamando,
quando nós vamos ver, nós temos o compliance cheio de obrigações internas para serem resolvidas, com uma equipe infradimensionada, porque ninguém pensou, quando o pessoal vai falando, bota no compliance, vai para o compliance, vai para o compliance, mas não se faz uma definição processal, ou seja, não se definem quais são os processos de negócio que existem dentro do compliance. Então, isso vai bloqueando esse desenvolvimento. Então, eu vejo aqui um dos principais conceitos que nós temos que falar, quando nós falamos de conformidade dentro das organizações, para que é que nós queremos a conformidade nas organizações? Qual é o seu objetivo? É cumprir com a lei? Para isso, você não precisa de compliance. Certo? Para isso, você pega todos os códigos, pega todas as suas obrigações legais e mantém o pessoal na linha. Não, isso não é função do compliance. O que o compliance faz é servir de apoio para modificações comportamentais, para estabelecer a modificação comportamental. Nós temos, se a lei fosse suficiente para evitar o delito, não tinha gente na cadeia. Não é? Ou seja, a lei não é suficiente para evitar o delito. Com o que nós evitamos o delito? Através de mudanças comportamentais, de acompanhamento, de sensibilização, de treinamento, de cultura. E essa é a função do compliance. O compliance está aí para prevenir a ocorrência dos delitos. É importante, sim, uma estrutura documental, sem dúvida, mas ter a estrutura documental somente não é suficiente. E ter, para organizações como eu conheço, logicamente eu vou ser discreto o suficiente para não dizer o nome, mas conheço organizações que têm 500 e 600 colaboradores e tem 5 pessoas na área do compliance. Como é que pode? 500 trabalhadores, 600 trabalhadores. E tem um número muito reduzido de pessoas na área da conformidade. Não tem agentes de conformidade. A responsabilidade da conformidade ela não está compartilhada. O que traz o problema de como é que nós vamos mudar e manter uma cultura organizacional ética se nós não temos pessoas velando por essa cultura organizacional ética. Então, quando nós falamos de cumprimento, nós falamos de compliance, nós falamos de 2 linhas, certo? Um, que é o corporativo, que é onde nós vamos trabalhar, peço desculpas, essa parte comportamental, essa parte humana, que é 90% do trabalho, isso eu posso assegurar para vocês, tá? Trabalho com compliance anos suficiente para saber que só a política não funciona. E temos a parte do compliance regulatório, que o compliance regulamentar são formulários, são procedimentos, é o KIC, não é? No caso dos bancos, essa due diligência obrigatória ou reforçada que tem que ser feita, ou uma due diligência simplificada. Isso não precisa ser necessariamente uma pessoa do compliance a fazer isso, você pode chamar de outra forma. Tanto é que existe, no caso do branqueamento de capitais, existe uma tendência para ter um compliance officer regulamentar e um compliance officer que seria o Chief Behavior Officer, não é? Ou seja, que é a pessoa que cuida da parte comportamental dentro da conformidade. Por quê? Porque nós temos problemas, principalmente nós que somos mulheres, né? Nós temos problemas que são de compliance, o assédio sexual, por exemplo. Assédio sexual é um problema que, infelizmente, é que nem ataque informático, né? Quem nunca sofreu vai sofrer, né? Ou seja, vai ser uma coisa que é ataque informático. Se você nunca teve um assédio sexual na sua vida, espera só porque vai ter. Vai ter. Infelizmente é assim. E infelizmente as pessoas não levam isso em consideração, acho até que não é problema do compliance.
Aí fala, é assédio sexual, vai reclamar no recursos humanos. Aí já tira do compliance. Então, mas isso é delito. O assédio sexual é um delito previsto no Código Penal. Então, é compliance. Então, e é uma parte comportamental. Nós temos aqui mudar o comportamento das pessoas. A discriminação. O nosso novo Código Penal, ele trouxe, uma das novidades que ele trouxe foi a proibição de discriminação, seja por gênero, por opção sexual, por etnia, por cor, por religião, etc. Quantos casos de discriminação nós não temos nas empresas? Aí você vai reclamar onde? Isso é problema do recursos humanos. Não, isso é problema do compliance. O cumprimento dessas políticas, tanto é que uma das questões que nós nos apoiamos na parte do compliance, são todos esses tratados internacionais de direitos humanos, inclusive, que Angola subscreveu, que também fazem parte do compliance. Então, quando nós verificamos a parte regulamentar, não é só a parte regulamentar desse contexto externo que te obriga, pela indústria que você está, mas essa análise de contexto interno que nós estamos, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês anteriormente, essa parte de contexto interno que nós estamos, de conhecer quais são as nossas dificuldades. Por exemplo, existe um problema em Angola que eu testemunhei com empresas, que é a questão dos albinos, das pessoas que têm albinismo, são altamente discriminadas. Não é? Ou seja, o albino ele é altamente discriminado, assim como as pessoas que têm uma doença, como é que ela chama? Agora eu esqueci o nome, que é uma doença que é uma alteração nos glóbulos vermelhos, que acabam, não sei se podem me ajudar aí com o nome da doença. Vitiligo, será? É Não. isso, vitiligo. Não é? Não. Que a cor começa a desaparecer. Não é essa, não. É uma doença que tem um índice de mortalidade muito grande, certo? Que é uma alteração genética que a pessoa tem, que aliás faz até mais resistente da malária, mas é uma alteração cromossômica. Agora não me lembro como é. Mas acaba tendo Anemia falciforme, será? Exatamente. Anemia Falciformação. Exatamente. A pessoa que tem anemia falciforme, ela é muito mais resistente à malária, mas não consegue emprego. Ou quando consegue, tem muita dificuldade. Por quê? Porque tem um absentismo muito alto. Então, isso acaba sendo discriminação ao colaborador. Isso é um problema de conformidade, que não é levado para a área de conformidade, infelizmente. Então, desde que nós começamos uma empresa, quando eu falo, pois olha, a empresa é pequena, tem 10 colaboradores, tem 15 colaboradores. Não se pede fazer um sistema de conformidade complexo, certo? Mas verificar quais são aquelas normas básicas de conformidade que você vai precisar cumprir. E quando nós falamos de conformidade, de compliance, como está na nossa cabeça já, de tanto que também já se vai repetindo, que estar em conformidade, que compliance é a tradução do verbo to comply, a origem do verbo to comply, que significa cumprir com as regras, etc., internas e externas da organização, nós esquecemos a parte da prevenção. Cumprir com a regra, você só cumpre com a regra se você previne, se você faz medidas de prevenção ativas dentro da organização, se você evita a vitimização dentro da organização, porque também é uma questão, a que nós temos aqui é uma questão criminológica, não é? A questão da vítima, a vítima de assédio sexual, como é que ela é tratada na sua empresa? A pessoa que teve um assédio sexual ou tem uma discriminação por uma doença, ou SIDA, por exemplo, é discriminada dentro da organização, ela tem direito ao quê?
ela vai recorrer a quem? Ela vai recorrer ao compliance? Existe um canal de denúncias dentro da empresa? Isso é uma outra questão também. Como é que nós estamos de canais de denúncia? Será que nós temos canais de denúncia em todas as empresas? Não, que a grande maioria o que tem são correios eletrônicos. Coloque aqui qual a sua preocupação, não é? Com a triste ilusão de que isso de que esse e-mail ele é anônimo. Um e-mail nunca é anônimo, para quem não sabe, tá? A partir do momento que você manda um e-mail, pode ser rastreada a sua IP com geolocalização e pode-se saber quem foi que mandou o e-mail. Certo? Então, essa ideia de que mandou o e-mail anônimo, e se for dentro de um portal onde você está registrado, certo? Menos anônimo porque a gente sabe exatamente quem é que está visitando que página dentro do sistema, a que horas. Então, pode-se identificar facilmente quem é a pessoa. Os canais de denúncia anônimos só são anônimos quando eles são geridos por empresas externas. Certo? Quando eles são geridos por empresas internas, sempre dá para saber quem é o denunciante. Então, essa questão, e quando falamos denunciante, a gente tem que trazer para quem é que está fazendo a denúncia, é porque ele está sendo afetado. Normalmente é assim, né? Se eu faço uma denúncia, porque isso está me afetando ou está afetando uma pessoa próxima a mim. De outra forma, a pessoa dificilmente tem razões para denunciar. Mas se não existe uma proteção ao denunciante, que também as empresas não têm, rara vez eu vejo políticas de proteção ao denunciante, que são essas irmãzinhas da política de compliance, né? Dentro da família das políticas, nós temos as políticas de anticorrupção, de não conflitos de interesses, a de compliance, a de hospitalidade, a de proteção ao denunciante. Podemos ter aí várias políticas, não precisa estar aí dentro da política de compliance, não parece um livro, né? Parece um livro enorme que ninguém lê. E no final das contas... Sim. Eu quero pedir desculpas por interromper. Por ter chegado tarde, não consigo saber se as perguntas devem ser feitas no final ou se podemos fazer perguntas ao meio da conversa. Aí segundo foi informado, poderia ser durante a nossa conversa, porque senão vira monólogo, né? Eu já estou aqui falando já há 40 minutos. Obrigada. Desde já eu tenho algumas questões por fazer, entretanto fiquei quieta porque não sabia como é que foi o princípio da conversa por ter entrado tarde. Primeiro, eu gostava de saber a definição do compliance, porque eu entrei tarde. Olha, compliance não é a tradução do verbo to comply, é muito mais do que isso, certo? Compliance significa conformidade, tá? Mas estar em conformidade, isso seria a tradução literal, certo? Mas, logicamente, quando você faz uma análise de uma terminologia, você tem que inserir essa terminologia dentro de um contexto. E nós inserimos essa terminologia dentro de um contexto de prevenção, certo? De atos ilícitos ou atos que sejam contrários à organização, e também de tratamento desses atos. Uma vez esses atos estão cometidos, devem ser tratados, certo? Então, aqui nós poderíamos dizer que o compliance, ele é uma ferramenta de prevenção e tratamento de delitos e brechas comportamentais dentro da organização. Tá? Eu nunca vou para uma definição simplista, porque nós temos que ir bastante mais além, não é? Alguma outra pergunta? A outra pergunta seria como é que ela está dividida? O compliance, como é que se divide? Em regulamentar e corporativo, tá? Então, qual é a primeira? Houve um corte. Regulamentar, certo? Onde nós temos aí os regulamentos que nós vamos ter que cumprir, etc., tá?
que muitas vezes não é função, para vocês verem que não é só função do compliance, essa história dos regulamentos, que o HSE também tem que cumprir com uma série de regulamentos. Os recursos humanos têm que cumprir com uma série de regulamentos. Muitas vezes o compliance nem chega lá. Né? Obrigada, estou esclarecida. Acaba indo mais para a parte do compliance penal, né? O que nós chamamos de compliance penal. Ok? Bom, mas então, já que está esclarecida, Laura, aí nós vamos à questão eu estava na parte dos canais de denúncia. Os canais de denúncia vai ser importantes, e isso por quê? Porque isso vai dar pé a uma auditoria, uma investigação interna, não é? Quando nós falamos que é outro dos pilares, a monitorização, como é que nós estamos levando esse programa de cumprimento e verificando as infrações sobre esse programa de cumprimento. Quando nós temos canais de denúncia, que são correios eletrônicos, com apagar o correio é que não aconteceu nada, né? Você já apaga o correio, apaga os vestígios, acabou o assunto. Mas quando nós temos quando temos sistemas de canais de denúncias eficazes, aí nós podemos até ir um pouquinho mais além, e isso vai dar pé a uma investigação interna. E a investigação interna ela deve ser feita por profissionais. Uma entrevista de investigação deve ser feita por um profissional, não é todo mundo que sabe fazer investigação, desculpa, e não é todo mundo que sabe fazer uma entrevista exploratória, uma entrevista acusatória, né? Logo, nós temos as questões também de aplicabilidade de controles, certo? O compliance ele tem que ser permeável pela organização, não é para ficar só na área do compliance, não. Ele tem que ir pela organização. Cada uma das áreas tem que ter as suas obrigações de compliance, tem que manter aí o cumprimento das suas obrigações. E os casos devem ser reportados, os casos de alteração devem ser reportados para a organização. E, por último, uma auditoria. O departamento de conformidade ele deve ser auditado, certo? Em todas as circunstâncias. Nós temos que fazer auditorias internas, sempre que possível, auditorias externas também. Mas as auditorias internas, o que elas vão verificar? Vão verificar que nós estamos aplicando os controles internos de conformidade para a evitação do delito e também para a verificação e o tratamento desses delitos de forma adequada, certo? Por quê? Porque esses controles internos, de acordo com o triângulo de Cressey, que foi desenvolvido em 1953 por Donald Cressey, diz que nós vamos ter a fraude quando nós tivermos uma conjunção de 3 fatores, que é a motivação, a capacidade de racionalização e essa fraqueza de controles internos, né? Essa oportunidade. Então, nós vamos ter que colocar medidas de controle situacional para evitar que existam essas situações de alteração ou de infração dentro da organização, ok? Pois eu acho que eu já estou aqui no limite do meu tempo, né? Andréia, está à vontade. Eu também já estou por aqui no chat que os nossos ouvintes, quem quiser, vai interferindo, pode pôr as perguntas no chat. Olha, a Rosa Silva está a levantar a mão. Estejam à vontade. A Andréia já quer fugir-nos, então não vamos daqui. Não, eu tento ser fiel com os tempos. Isso então... é mesmo compliance. Mas isto aqui é uma conversa, portanto, vamos estar aqui a interagir. A Andréia tem aqui mais cerca de 20 minutos para apoiar-nos, então estejam à vontade. Ok, vamos lá. Com os tempos. Mas me diz que está tudo bem, está ótimo. Está tudo bem para nós e está ótimo. A Dinamena, por favor, está aqui com a mão levantada. Boa noite Rosa, a todas. Eu peço desculpa, eu não vou conseguir ligar a câmera, porque estou aqui com um problema que eu ainda não consegui perceber qual é. A minha questão
basicamente, era perceber aqui um pouco. Relativamente ao Compliance Officer e auditor, confunde-se, eu creio que provavelmente muitas pessoas têm a minha dúvida, confunde-se muito aqui a função destas duas pessoas, Andrea. Eu creio que as pessoas têm alguma dificuldade em perceber qual é o limite da função de um Compliance Officer e de um auditor. Por aquilo que percebi da explicação da Andrea, parece-me que existe aqui uma diferença, basicamente, um previne e o outro fiscaliza. Será assim? Olha, a questão... Não é assim. A questão que nós temos aqui, por que primeiro a gente confunde também? Porque o compliance em Angola, pelo menos, ele nasceu da auditoria. Ele foi um apêndice da auditoria. Então, você vai ver que a grande maioria nas organizações, a auditoria e o compliance estão baixo a mesma alçada de administrador. Certo? Então, aí o administrador do Pelouro costuma ser o mesmo, coisa que não poderia, né? Mas as funções são diferentes. O auditor, ele vai auditar processos. O auditor, ele não vai procurar responsabilidades de pessoas. Então, o auditor interno, a função, isso está marcada também pelos auditores, pelo Instituto de Auditores Internos. A função do auditor interno é ele verificar se os procedimentos estão sendo seguidos. E em caso de que não, esses controles internos estão funcionando, né, na forma de procedimentos, na forma de políticas, na forma de ordens escritas ou não. E quando se não estão em funcionamento, ele tem que levantar a bandeirinha vermelha para se fazer uma investigação, tá? Numa suspeita de fraude. Agora, são muito poucas as organizações que têm um gabinete antifraude, certo? Que deveria contar aí com um examinador de fraudes, que é a pessoa que está capacitada para fazer a investigação. E isso acaba indo para a alçada, como não tem, acaba indo para a alçada da auditoria. Mas o auditor, e isso pelas normas internacionais, o auditor ele vai fazer verificações no melhor da sua capacidade, do seu conhecimento. Não é necessariamente ele que vai fazer uma investigação de fraudes, mesmo porque ele não tem o conhecimento técnico para isso. E o Compliance Officer, o que ele vai fazer? O Compliance Officer ele vai fazer a manutenção das políticas, fazer com que os controles internos de compliance, não todos os controles internos da empresa, nem todos os riscos da empresa, não, ele vai fazer uma análise de riscos, ele vai se apoiar nos outros departamentos para conhecer quais são os riscos de conformidade. Por exemplo, a área de compras tem uma série de riscos a área de contratação tem uma série de riscos de conformidade. Essa série de riscos de conformidade, por exemplo, vamos supor que a tua empresa contrata um refeitório, certo? Aí esse refeitório, fez a contratação desse refeitório, o refeitório pois deu comida estragada para o pessoal e 50 pessoas doentes. Isso é um problema de compliance. Porque tem que se verificar se essa empresa está cumprindo com as suas obrigações a nível de conformidade, se não existe aí um problema comportamental que possa ter levado aí essa questão desse suposto envenenamento, não é? Então, nós temos várias áreas, vários apêndices da área de conformidade em várias áreas. Então, nós temos que fazer aí uma manutenção dos nossos controles internos. E a área de auditoria vai verificar se os nossos controles internos estão funcionando. Então, nós temos essas duas vertentes, né? Essa diferenciação das áreas. Logo, nós vamos fazer também o acompanhamento das investigações, do canal de denúncias, acompanhar a questão das sanções. Não é o compliance que faz as sanções,
ele acompanha, ele recomenda a sanção de acordo com o Código de Conduta. Quem vai fazer a entrevista disciplinar e vai aplicar a sanção de acordo com o que diz a nossa Lei Geral do Trabalho é o Departamento de Recursos Humanos, acompanhado pelo Departamento Jurídico da organização, porque vocês sabem que que logo o Código de Conduta, ele não é regulamento interno, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado aí nessa divisão de águas de Código de Conduta e regulamento interno. Por quê? Porque o regulamento interno ele vai se basear na Lei Geral do Trabalho, que te dá uma série de prerrogativas para despedimentos por justa causa. O Código de Conduta você pode até dizer, não, a pessoa vai ser sancionada aí com despedimento. Olha lá se não pode, porque você só pode dar despedimento por justa causa por causas que estejam incluídas na Lei Geral do Trabalho. Né? Então, a gente tem que aí separar as águas também, até onde pode chegar o Código de Conduta num ambiente regulado como o de Angola. Tá? Então, essas são basicamente funções separadas. Nós temos aí a parte de sensibilização, treinamento das pessoas, mudança de comportamento, a manutenção da cultura ética dentro da organização. Temos aí uma série de elementos que nós vamos aqui estar levando em consideração, certo? Para a função do Compliance Officer. Agora, não esqueçam que o Compliance Officer, de acordo com o artigo 9 do Código Penal, a organização ela tem a obrigação de manter a sua função de vigilância e controle. E nessa função de vigilância e controle, são responsabilizadas aquelas pessoas. O Estado ele pode ir contra a pessoa, ou contra a empresa, ou contra os dois, tá? De acordo com a carga probatória que possua. Se não encontrar a carga probatória contra a empresa, pode entrar, inclusive, contra o Compliance Officer. Por quê? Porque o Estado tem o direito do ius puniendi, não é? O direito de sancionar as pessoas que cometem esses cargos de responsabilidade dentro da organização. Por isso que a primeira coisa que eu me refiro é, quando nós falamos do Compliance Officer, onde é que está a isenção de responsabilidade dele? Não é? Ou seja, como é uma função, não é uma profissão, ele está aí altamente exposto. Okay? Não sei se respondi a sua pergunta, eu também acho que sim. Respondeu, sim, respondeu. Obrigada. Vou-lhe só colocar mais uma pergunta, André. Eu queria perceber se qualquer empresa de qualquer core business pode e deve ter um compliance officer, porque, pelo menos em Angola, está muito generalizado que os compliance officers são basicamente para a banca e tudo o que tem a ver com o sistema financeiro. Todas as outras empresas, ou pelo menos todas as outras empresas de outros nichos, não têm tanta necessidade de ter, ou pelo menos não está enraizado assim em Angola, que de facto devam ter compliance officers. A questão também é que está regulado que tem que ter um compliance officer, certo? Está regulado pelo regulador. Sim, pelo BNA. Provavelmente não tem, não porque não tenha um sistema intrínseco de compliance, certo? Ou seja, pode não ter um sistema documentado de conformidade. Agora, dependendo do tamanho da empresa, pode justificar ter uma pessoa a tempo completo fazendo as funções de compliance ou não. Pode ter isso externalizado também a outra empresa, certo? Que leve o departamento de compliance ou não. Ter um compliance officer obrigatoriamente só se você vai seguir padrões internacionais. Aí, porque, por exemplo, se você vai seguir um padrão internacional ISO 37301, você é obrigado a ter um compliance officer, certo? Dependendo Desculpa. É mais uma questão de análise de contexto, tá? Ok. O que muitas vezes as pessoas não sabem se tem que ter compliance officer ou não, é porque não conhecem nem quais são os riscos a que estão expostos.
Porque lembre-se que o compliance, o que ele vai fazer é gestão de risco. Ele vai verificar quais são os riscos de inconformidade que nós temos e vamos ter que ter uma pessoa para gerir esses riscos. E quem é que vai ser esse daí? Vai ser o compliance officer. Então, esse ponto. Diga lá. Não, o que eu ia dizer é que assim, antigamente utilizava-se muito as ISOs como fator de diferenciação numa empresa. Eu tenho uma certificação ISO 9001 porque tenho um sistema de qualidade implementado, tenho uma 27001 para ter cibersegurança, tenho 14001 para gestão ambiental e francamente parece-me que a conformidade ao nível de compliance parece ser mais uma bandeira de certificação da empresa, não necessariamente que ela leve aquilo como uma lei ou com o rigor que se calhar deveria ter. A questão que tem aí é a seguinte, os padrões internacionais, eles estão feitos de melhores práticas, tá? Então, ele traz junto as melhores práticas que se encontram, se faz um comitê e se estabelece o padrão. A questão das empresas não terem aí ou não seguirem aí as melhores práticas, isso é uma realidade, certo? A gente fala ISO 27001. Quantas empresas você conhece em Angola que tem a certificação? Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Zero. Mesmo a ISO, que é mais recorrente, também não sou muito... A ISO 9001, que é mais recorrente, sim que são fatores, a implementação de sistemas ISO na organização, dos padrões ISO, sim que são fatores diferenciadores, porque, por exemplo, se você for contratar com uma empresa no Japão, vai prestar serviços numa empresa no Japão, se você não tiver uma ISO, ele não contrata. Simplesmente não contrata contigo. Hoje no Brasil, se existe o fator ter um sistema de conformidade auditado, ele não diz diretamente ISO, mas já é obrigatório, é um fator de diferenciação na licitação pública. O que acontece é que, como a ISO, ela não é uma carta branca para a comissão de delitos, certo? O que você ter uma ISO dentro da organização significa que você tem procedimentos, certo? E nesses procedimentos, e como você tem os procedimentos, a probabilidade de ter uma infração é muito menor. Por quê? Porque você tem ferramentas de vigilância e controle, certo? Do que ser isso aí a casa da tia Joana, né? Desculpa a expressão, mas infelizmente é assim, né? Se você tem procedimentos, a probabilidade de você ter aí infrações é muito menor. Isso. Você tem controles, os dois tipos de controles internos realizados, os controles preventivos e os detectivos, e você tem canais de denúncia que sejam efetivos, porque o canal de denúncias ele começa sendo um controle detectivo, mas depois, com a maturidade do sistema, ele se converte num controle preventivo também. Tá? Ok. Passando aqui a palavra, então, perguntas. Agora, quem são as próximas? Veja aí como Isabel Quitamba. Oi, Isabel, boa tarde. Boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu tenho que me esconder um bocadinho, que o meu filho aí a brincar na sala, então, para não interferir aqui. Criança é alegria. Boa noite a todas. Realmente, essa é a hora, infelizmente, que ele tem comigo. Felizmente, é verdade. É a hora que ele tem comigo durante a semana. Boa noite a todas novamente. Na verdade, eu tinha 3 questões, entretanto 2 já foram ultrapassadas. E sobrou... Eu trabalho em auditoria. Certo. Ouvi-lhe a falar que a área de compliance ou compliance numa empresa deve ser auditada. Gostava de saber se existe de forma assim estabelecida a nível de normas um período em específico
uma periodicidade definida para essas auditorias, para a realização dessas auditorias? Bom, Tanto interna quanto externa. Externa. Ao compliance. Externas, eu tive aqui o som porque eu não estava escutando direito, tá? As auditorias externas, nós temos que fazer uma diferenciação do que é uma auditoria interna do que é uma auditoria externa, tá? A auditoria interna, ela tem como objetivo a verificação de como é que estão os nossos controles. E a auditoria externa, ela tem a função ou bem de verificação por parte de um agente regulador, tá? Não diferenciando também do que pode ser uma inspeção, ou para uma auditoria de certificação. Então, você tem que fazer com essas diferenciações. Os prazos de auditoria vão depender, nós vamos marcar, quando nós criamos o sistema de conformidade, nós vamos determinar quais são os prazos das auditorias, certo? Normalmente, se são auditorias de certificação, são a cada 2 anos. Isso marcados pela própria ISO 19011, que é a ISO para a auditoria do sistema de gestão, que é aplicado para todos os sistemas de gestão. Então, você tem a auditoria e a auditoria de acompanhamento. O normal é a gente fazer uma auditoria uma vez por ano, mas se nós tivermos eventos que justifiquem que a realização de uma auditoria anterior, pode ser feita uma auditoria, uma auditoria surpresa ou uma auditoria aí, com outra planificação. Mas o sistema de conformidade, seu manual de compliance, ele vai ter que determinar qual o período de auditoria. Ok. Obrigada. Okay. Nada. Obrigada pelo esclarecimento. Vamos lá. Quem é o próximo? Está aí o Amaral Eduardo. Oi, Amaral, boa noite. Boa noite, doutora Andrea. Boa noite a todos os participantes. Tudo bem? Obrigado. Eu parabenizo aqui a PM da PWN pelo tema e pela apresentação. É a segunda vez que eu participo num webinar e sinto-me sempre, se calhar, um pouco estrangeiro, porque penso que esses eventos são só dirigidos a mulheres por causa da associação. Eu tive a ver aí os participantes, parece que sou o único homem que vê essa. Tem o Francisco de Brito também, que está aqui. Então, tem aqui 2 meninos, 2 rapazes. Não precisa se sentir excluído, não. É verdade. É sempre bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Pois, doutora Andrea, eu tenho uma questão, já vi que esteve a explicar. Eu gostava de saber, para a aplicação de compliance, tem aqueles, os 9 pilares de compliance. Gostava de saber, são de implantação obrigatória, toda empresa que tem que implementar um sistema de compliance tem necessariamente de cumprir com a implantação de cada um daqueles pilares? Se for não, doutora, quais são aqueles que são assim prioritários, que quem quer começar a implantar um sistema deve olhar numa primeira fase? Olha, esses pilares, eles começaram a ser divulgados pela LEC no Brasil. E foi um pouco adaptar, na época, a ISO 19600, que fazia essas recomendações da conformidade. Então, eles fizeram como um pouco branding para a divulgação desses pilares de conformidade. Então, para quem não sabe, o primeiro pilar é apoio o tone of the top, que é o apoio à direção. Isso está na ISO. E tem que ter o apoio, a administração tem que viver o compliance. Então, como eu falei anteriormente, se não tem apoio da administração, você não tem um sistema de conformidade sustentável. Avaliação de riscos, para isso que existe o compliance, esse é o que eles chamam de segundo pilar. O compliance, ele nasceu para mitigar, ou seja, para prevenir a ocorrência desses riscos de conformidade, não é? Então, tem que ter uma avaliação de riscos, isso também está estabelecido no critério 4 da ISO. Código de conduta e política, isso aqui é obrigatório, ou seja, tem que ter um código de conduta para você poder nortear
as condutas dos seus colaboradores, quais são aquelas condutas que são aceitáveis ou não. O código de conduta, de acordo com a ISO, ele deve estar documentado, tá? Mas eu já vi códigos de conduta que são completamente consuetudinários e não são documentados. Política de conformidade tem que estar escrita e assinada pelo administrador que esteja vigente. Então, isso para quando você tem um sistema de conformidade que vai ser auditado, que ele vai ser verificado, vai ser certificado, tem que ter. Controles internos, obviamente, sem controles internos nós não temos nada, não é? Treinamento, isso também nós temos que ter, isso, inclusive nós temos isso na ISO também especificado, tem que haver não só o treinamento, como a capacitação e a sensibilização. Temos que separar o que é treinamento, o que é capacitação e o que é sensibilização, certo? Então, os treinamentos devem ser realizados na medida da necessidade de conhecimento dos colaboradores. Canal de denúncia, próximo pilar, é obrigatório, isso a ISO também prevê. Investigações internas, tem quando você cria um canal de denúncias, se você vai criar um canal de denúncias para não investigar, melhor não criar o canal. Certo? Então, aí isso vem em decorrência da criação do canal de denúncias. A due diligence é esse conhecimento das contrapartes, certo? Eu colocaria aí dentro da avaliação de riscos. Fazer due diligence, ele está dentro dos riscos de relacionamento. Eu não colocaria isso como um pilar. Andréia, certo? Para mim não é um pilar do compliance. Porque se você está analisando os riscos da organização, você tem duas obrigações nas contratações, que é a obrigação de in ligendo, e logo você tem uma obrigação derivada que se chama in vigilando. Então, aqui nós temos essas due diligências como parte da avaliação de riscos de relacionamento com contrapartes. Auditoria e monitoramento, isso é um dos critérios da ISO também, que deve ser respeitado. Então, se você analisar, Eduardo, cada pilar ele acaba sendo consequência do anterior ou consequência da existência do sistema. Muitas vezes nós não temos aí a questão da auditoria, monitoramento, muitas vezes nós temos a questão que não está formalizado. Existe, mas não está formalizado, né? Então, aí é uma questão. Inclusive, a LEC agora colocou também a questão da diversidade e da inclusão, também para se apoiar também, para dar um pouquinho de uma questão aí de um 4.0 aí no compliance. Mas isso também eu colocaria também dentro da avaliação de riscos, porque o respeito à diversidade, ele é um critério, e a não discriminação, não é? Ele é um risco penal. Então, eu não colocaria como um critério isolado, certo? Então, se você faz uma boa avaliação de riscos, você não precisa ter aí isso como um critério à parte. Mas, a nível de sistemas de conformidade estruturados, obviamente, você vai seguir aí o padrão internacional que prevê tudo isso e mais. Certo? Aqui ainda fica um pouquinho pendente aqui essa questão dos pilares, certo? Pelo menos no meu ponto de vista, tem alguns aí que não precisariam estar, porque são derivações, mas como pode ser a due diligência, uma derivação da avaliação de riscos, e a diversidade também, que é uma derivação da avaliação de riscos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu agora a Carla Xavier. Boa noite, muito obrigada, Sofia, por ter trazido este tema, realmente é pertinente. Andréia, eu, de certa forma, há uma das questões que queria colocar, penso que já foi um pouco ultrapassada, mas vou reforçar aqui. Eu queria um esclarecimento em relação à questão de processos disciplinares. Quando há a questão de processos disciplinares, principalmente na vertente fraude, é pertinente a importância da questão da auditoria. Mas eu gostava de ter aqui um esclarecimento em relação ao relatório que é elaborado.
o trabalho da auditoria é analisar factos e apresentar aquilo que é feito com base nos factos analisados, ou também inclui a recomendação daquilo que é a medida que se deve aplicar no caso de comprovação desses factos? É a primeira questão. A segunda questão que eu queria colocar, não sei se prefere responder a primeira. Sim, respondo primeiro a primeira, certo? Ok. Veja só, a auditoria pelas normas internacionais, volto a repetir, uma coisa é a gente fazer as organizações por conta dos nossos recursos humanos e os nossos recursos disponíveis, outra coisa é que nós vamos seguir os padrões internacionais, certo? Se nós vamos seguir as padronizações internacionais, o auditor, ele não audita fatos, ele audita processos e audita controles, certo? Então, fazer uma auditoria, se você vai fazer não se chama, tecnicamente nós não falamos auditoria de fraude, nós falamos exame de fraude, certo? Okay. Então, quem faz o exame de fraude é um examinador de fraudes, que é uma pessoa que está tecnicamente preparada para fazer levantamento de evidências, verificação de evidências, parte criminalística, que vai se apoiar de criminalistas especializados, no caso, se precisar de algum exame forense a nível de documentoscopia, de grafotecnia, de dactiloscopia, e logo as entrevistas forenses, certo? Que não é a preparação do auditor. O auditor ele não está preparado para isso. Ele está preparado para fazer a avaliação dos procedimentos. Se estão dentro da conformidade, não estão, e propor ações corretivas e ações mitigatórias. A parte da recomendação, da sanção, isso é por parte do Comitê de Ética, que nós não falamos aqui, que ele está dentro da parte, quando nós temos um canal de denúncias, certo? Essas denúncias, elas chegam, são encaminhadas a um Comitê de Ética, que é um comitê multidisciplinar, com autonomia, autoridade e independência dentro da empresa, que se reporta a um administrador independente, que comunica suas decisões a um administrador independente e garante que essas ações de investigação estão sendo realizadas de acordo com o expectável na organização, respeitando os direitos. Agora, quando essa implicação de sanções, certo? Aqui é um assunto que nós podemos ter aqui até outro webinário para falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos a presunção de inocência. O compliance dentro da empresa não é tribunal. Então, eu não posso declarar uma pessoa acusada de fraude, eu não posso declarar a culpado de uma fraude, porque eu estou violando um direito constitucional da pessoa, que é o direito à presunção de inocência. Quem tem que determinar se a pessoa foi demitida por uma fraude, quem tem que determinar isso é um juiz penal, certo? Então, aqui dá muito pé a que depois a pessoa, se ela for demitida, a que ela possa solicitar a inconstitucionalidade, inclusive, dessa demissão, por conta do elemento presunção de inocência. Não, por mais que nós tenhamos os fatos, tanto é que nós, examinadores de fraude, nós nunca acusamos uma pessoa, nós nunca dizemos taxativamente essa pessoa cometeu essa fraude. Por quê? Porque nós temos que respeitar a presunção de inocência. Quem diz, por mais que nós tenhamos pedido exames forenses, esses exames forenses eles só são válidos em fórum de tribunal. Okay. Aí sim, vai ter que ser apresentado por um perito, certo? O exame. A pessoa pegou esse guardanapo da mesa do chefe, levou para casa dele, ou pegou essa xícara da mesa do chefe. Como é que eu vou provar que foi ele que pegou? Através da análise de dactiloscopia, através das suas impressões digitais. Agora, eu posso fazer essa análise enquanto empresa? Posso, mas eu tenho que levar isso para o fórum penal. Ok. Certo? Basicamente é naquele âmbito da comunicação, mesmo a nível de juristas, quando o jurista diz que presumivelmente a pessoa ou alegadamente foi
Exatamente. Está a ser acusada de algo, não é? Exatamente. Agora, o que acontece? Por que existe tanta prevalência de delinquente do colarinho branco? Por quê? Porque as empresas fazem as demissões, mas não fazem o reporte ao organismo, à Fiscalia, ao Ministério Público, ao SIC, não se faz a denúncia pertinente. Então, aqui o que se faz é uma dança de cadeiras, porque como o cidadão não tem antecedentes criminais, com ocultar que trabalhou nessa empresa ou a razão da demissão, muitas vezes as pessoas não vão nem verificam. Um dos trabalhos, para você ter uma ideia, Carla, um dos trabalhos principais que nós temos na PetroShore é a verificação de antecedentes de altos diretivos. Ok. Então, a gente vai atrás para ver o que a criatura andou fazendo em outras empresas para assegurar de que, mesmo que ele não tenha um antecedente penal, ele não tenha aí um dano reputacional, que ele não tenha aí um problema de um comportamento, que pode até não ser uma fraude, pode ser até um caso. Nós tivemos aí um diretivo que nós estivemos investigando e nós passamos um parecer porque ele teve aí 2 empresas anteriores onde ele teve casos de assédio sexual. Pois. Então, podemos ter essa situação. Obrigada, Andrea, foi muito esclarecedor. A outra questão que eu queria colocar é a nível do âmbito da responsabilidade social. A Andrea considera pertinente o alinhamento entre o compliance e aquilo que seja o plano de responsabilidade social que uma empresa pretenda implementar a nível da sociedade e a nível do corporativo? Isso vai de acordo com o que você tiver estabelecido dentro da tua análise de contexto. Quais são as expectativas das suas partes interessadas. Tá? Então, aí deixaria aí quem poderia responder isso é a própria documentação que você tiver de expectativas de partes interessadas. Logicamente, você não vai assumir aí a parte de responsabilidade social, mas você pode, o compliance, sim, que tem alguma palavra para dizer, porque temos que tomar cuidado muito com essas doações que são realizadas, principalmente para a questão da proliferação de armas de destruição massiva. Lembrando que o branqueamento de capitais ele vem desde do enriquecimento ilícito, que são fundos provenientes de atuações criminais, e a parte de proliferação de armas, financiamento do terrorismo, como nós costumamos dizer, ele é realizado com fundos ilícitos. Ok. Andrea, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu vou pedir a Sofia depois o seu contacto, porque tenho interesse em aprofundar mais algumas questões que eu gostava de colocar, mas que não quero, neste momento, roubar o tempo às outras senhoras que também estão aí com a mão levantada já há muito tempo e que também têm o direito de colocar as suas questões. Obrigada, sim? Claro. Boa noite. Eu, com todo o gosto, vou passar depois o contrato da Andrea e temos aqui cursos fabulosos na PetroShore, a preços bem acessíveis, que todo mundo que faz auditoria ou que tem interesse em compliance e certificados, como a Andrea diz, certificados internacionalmente, eu acho que é sempre agregado de valor. Portanto, Carla, eu depois vou partilhar, sim. Obrigada. Elisa? Muito obrigada, Sofia. Eu gostava desde já saudar a todos. Boa noite. O tema realmente é muito pertinente, muito mesmo. Quando soube que teríamos um webinar do gênero, fiquei entusiasmada para estar presente e participar. Farei apenas uma questão, tendo em conta o tempo, e que eu acho simples, mas gostava de saber, Andrea, quais são as qualificações necessárias para ser compliance? Olha, não existe uma rede de qualificações necessárias, certo? Ou seja, hoje em dia, aí em Angola, nós conseguimos estabelecer, junto com as entidades,
quais são os critérios mínimos da formação, certo? Esse conhecimento de base que tem que ter. Nós, por exemplo, nós temos uma formação de Compliance Officer que ela é certificada pelo INEFOP, onde tem aí os critérios que nós como especialistas, consideramos que devem ter mais... são critérios técnicos, ou seja, não é formado em direito, formado em contabilidade, não, porque não é profissão, é função. Não é? Então, nós temos aí os critérios que nós consideramos para ser Compliance Officer corporativo, não são os mesmos para ser os mesmos critérios para ser Compliance Officer financeiro. Então, depende em que área do compliance você vai trabalhar, você tem que verificar quais são as exigências regulamentares dessa área, dessa indústria, e a sua especialização dentro desses critérios regulamentares e também humanos dentro dessa indústria. Ok? Ok, Andrea, muito obrigada. Nada. Obrigada. E agora vamos ao último, a Rosa. Já deve estar aqui com a mão a doer. Força, Rosa. Tens que ligar o som. Está sem som. Boa noite, Andrea. Boa noite, Rosa. Hoje, finalmente, graças a Deus. Bom. Os últimos serão os primeiros, Rosa. Que bom. Sim, seremos, sim. Bom, eu queria colocar duas questões, né? 3 até, a outra a Dinamene já fez, né? Eu queria que a Andrea falasse, né? Eu queria saber exatamente o que é o Compliance Officer e qual é o papel que ele desempenha numa organização, né? Numa empresa, numa instituição. Esta é a minha questão. Certo. O Compliance Officer, ele é o garante, certo? Ou seja, ele é o garante de que essa organização ela tem um sistema de prevenção, de vigilância e controle, certo? Para prevenir atos ilícitos e condutas desviadas dentro da organização. E ele também é o responsável por fazer o tratamento dessas condutas, certo? Através de programas de sensibilização, programas de treinamento, programas de aconselhamento, certo? Mas nunca só olhando para a vertente de cumprimento de normas, certo? Ou seja, não, é muito mais além. É mais uma função preventiva e logo, quando existe para fazer o tratamento, se faz o tratamento, mas é uma função mais preventiva, tá? Tá bem. Ok? Tá bem, muito obrigada, Andrea. Muito obrigada. Obrigada Já temos o seu contato, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai falando no WhatsApp. Por favor. Sim. Eu acho que já não tem mais aqui sessões, também já estamos aqui para já avançar da hora. Andrea, mas muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Eu acredito que este tema da compliance é um tema inesgotável. Poderá haver várias sessões, há sempre questões, isto é algo que a gente vai aprendendo, mas o que eu digo assim é, já partilhei no grupo, temos um grupo de membros da PWN, já partilhei o contrato da Andrea, possivelmente vai receber alguns pedidos de contato no sentido de poder encaminhar a PetroShore, que tem cursos presenciais, online. Eu, por acaso, já me informei um bocadinho sobre a PetroShore e a equipa é muito boa. E o facto de termos cursos estes cursos certificados internacionais, eu acho ótimo. Obrigada, vamos falando. Uma vez aqui o contato vai se mantendo. Muito obrigada e desejo tudo de bom, Andrea. Ok, ó. Beijo grande, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Estou à disposição, sempre que precisarem, é só chamar. Nós é que agradecemos, obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigada. E olha, quando estiver em Angola, tem que nos dizer para marcarmos um encontro aqui com os membros presencial, para podermos aí debater e conversar mais uma tarde. Eu acho que em janeiro eu estou aí. Pelo menos quero estar em janeiro. Mas eu dou um toquezinho para vocês.
Ok? Está bem, está bem. Andréa, muito obrigada, um beijinho. Muito obrigado. Beijinho a todos. Tá bem? Feliz Natal a Obrigada. todos. Estamos juntos. Obrigado, Sofia. Continua com esse trabalho. Obrigada. Tchau. Obrigada, Eduardo. Até já, boa noite. Até já. Boa noite.